Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Tereza Oliveira. Se você puder, quiser, curte, compartilha, se inscreve, deixa seu comentário. Eu sempre digo para vocês, nas questões da hanseníase, que eu conheci muitos pacientes de hanseníase da época do isolamento compulsório, pessoas guerreiras, homens e mulheres, que fizeram suas vidas dentro das colônias trancadas e que, sabe, me ensinaram muito sobre respeito, me ensinaram muito sobre honra, o mais importante, e me ensinaram muito também sobre família. Hoje, nós perdemos uma matriarca de muitos filhos separados, Dona Rosa Borges, e eu queria contar um pouquinho da história dela para vocês. Dona Rosa foi uma guerreira, mãe de 14 filhos, portanto, 14 crianças que foram separadas por conta do isolamento compulsório. Eles estavam aqui em São Paulo, na região de Itu, portanto, o marido dela, que teve hanseníase, foi para a colônia do Pirapitingui. E uma noite, aqui eu recebi um telefonema, tipo 10h30 da noite. Quem era? Dona Rosa, 94 anos, querendo conversar comigo, contar a história dela. Hoje ela vivia no Mato Grosso com a sua família. E olha, eu demorei tantos anos para conseguir fazer com que essas pessoas, com que essa família tivesse justiça, que eu praticamente estava quase desistindo, porque eu pedia para um, dizia, poxa, você está aí no Mato Grosso, olha, vai visitar, tem gente ali com hanseníase, a gente precisa do atendimento, porque eu especificamente não podia ir até lá, porque nós, como eu sempre digo, a gente não recebe verba de ninguém não, de vez em quando pinta uma doação, para a gente poder fazer isso que eu não pude fazer, e eu não conheci a Dona Rosa pessoalmente. Mas Dona Rosa me ligou e me contou a história dela, e ela dizia que ela namorava o marido dela na cerca do Pirapitingui. E por conta desse namoro, fez uma família maravilhosa de 14 filhos, hoje tem netos, bisnetos. E infelizmente, Dona Rosa nos deixou nessa madrugada. Não foi Covid, foi uma morte, sabe, o corpinho dela simplesmente cansou de viver. E ela partiu lá para junto de Deus. Eu estou contando tudo isso e estou falando dessa passagem da Dona Rosa para outro tipo de universo, porque eu não acredito em morte. E estou dizendo isso porque tem todo sentido o meu trabalho com a hanseníase e a política que eu faço para que nós tenhamos mais políticas públicas na área da saúde. Ela não pôde ser internada num hospital em Novo Biratã, onde ela morava com a filha. Ela teve que ir 2 cidades para frente, quase 2 horas de viagem ou mais, para Nova Mutum, para poder ser internada. Então, quando eu falo de políticas públicas na saúde, eu digo isso, porque os municípios, sabe, não têm estrutura, uma grande maioria dos municípios não tem estrutura para poder internar os seus pacientes e cuidar deles. Não tem uma UTI, às vezes não tem uma cirurgia específica e só tem aquele pronto atendimento. Se você não morrer naquele pronto atendimento, tudo bem. E foi o que aconteceu com Dona Rosa. Mas eu quero dizer o seguinte, eu ouvi um áudio do médico essa semana contando como estava o estado de saúde da Dona Rosa. Não sei o nome do médico, mas queria dizer que ele foi muito carinhoso com a família quando ele passou as informações a respeito de Dona Rosa. Ela seguia mais ou menos bem, mas ela não estava reagindo, ela abriu o olhinho de vez em quando, ela já estava cansadinha. Essa que é a grande verdade. Mas me deixou uma grande lição, uma grande mulher, uma grande guerreira, que as pessoas não vão nunca falar, não vai aparecer em lugar nenhum. Por quê? Porque ela, como muitas mulheres desse país, são esquecidas. Ela criou 14 filhos na agricultura e agora, ultimamente, ela era artesã, ela nunca deixou de trabalhar. Uma mulher muito ativa. Esse telefonema que ela me deu uma noite aqui em casa,
me deixou, sabe, com muita vontade de conhecer Dona Rosa pessoalmente, exatamente por conta dessa vida, dessa batalha que ela teve. Teresa, ela não foi internada compulsoriamente, não, mas depois ela teve hanseníase, tá? Depois ela teve hanseníase, mas já tinha feito o tratamento, estava correndo tudo bem. Eu queria prestar uma homenagem à família da Dona Rosa Borges, dizer que vocês tiveram um exemplo de mãe guerreira, de mãe que batalhou para que todos vocês estivessem agora ali reunidos num último adeus a ela. Mulheres como Dona Rosa existem muitas nesse país e que precisam realmente ser reverenciadas. O meu canal do YouTube é um canal pequeno, mas a minha homenagem à Dona Rosa é de todo o coração. A minha homenagem aos filhos que foram separados dos pais por conta da hanseníase, a minha homenagem aos pacientes que foram compulsoriamente internados, obrigados a ir, é muito grande. Eu tenho um respeito muito grande por todo esse sofrimento que essas pessoas passaram e, numa grande maioria, eu vejo que teve força para continuar. E é isso que a gente precisa na vida. Força para continuar e foco para não desistir. Ela, Dona Rosa Borges, 94 anos, é o exemplo de mulher que eu quero seguir. Ela, Dona Rosa Borges, é o exemplo de mulher que a gente precisa divulgar que existe. Ela nunca desistiu e nem desistiria, porque ela tinha uma força interior que todos nós precisamos aprender a conquistar. Então, rendo as minhas homenagens. Claro que fico triste, não vou receber mais telefonema dela, nem nenhum tipo de cobrança dela. Quando é que você vem aqui no Mato Grosso? Mas ela está dentro do meu coração. Ela está dentro do meu coração por tudo que eu aprendi com a vida dela, por tudo que ela me fez, sabe, perceber nas pessoas o quanto é maravilhoso e o quanto tem de realidade na vida de cada um de nós. Não se sinta menos que ninguém, porque todos nós temos uma grande história para contar. E se não temos ainda essa grande história, com certeza podemos contar grandes histórias de grandes mulheres, como foi a Dona Rosa Borges. Então, pessoal, e meus sinceros sentimentos à família.